As propostas dos governos Temer e Bolsonaro para a Previdência parecem semelhantes, pelo menos num ponto principal. A maioria da população brasileira, pobres e classe média, vão pagar a conta. Para falar sobre as propostas discutidas hoje pelos dois governos, eu converso com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório de São Paulo do Diese. Victor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Boa noite, obrigado. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer é qual a principal diferença entre a proposta de reforma da Previdência que foi elencada pelo governo Temer e também as questões que estão sendo estudadas pela equipe de Jair Bolsonaro? Tá. Nós não sabemos ao certo, em detalhes, quais as propostas que estão sendo estudadas pela equipe de governo aí do Jair Bolsonaro, né? No programa de governo dele não havia esse detalhamento, né? Era um programa de governo muito genérico. O que foi noticiado recentemente foi que um grupo de trabalho, né, de pesquisadores, economistas, do qual participa o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, apresentou, né, para essa equipe do Bolsonaro, né, uma proposta que tem semelhanças com a proposta do Temer, mas ela é ainda mais ampla, profunda, né? Ela tem um impacto ainda maior sobre a Seguridade Social e sobre a Previdência Social Pública, né? Essa proposta que eles estão discutindo, ela prevê a mudança, né? A retirada da Constituição dos direitos previdenciários e da assistência social. Então, isso vai permitir que eventualmente no futuro sejam feitas outras alterações com mais facilidade, né, sem precisar aprovar uma nova PEC. Então isso é ruim para os trabalhadores porque a retirada dos direitos vai ficar mais fácil caso essa proposta seja aprovada. Uma outra mudança é que eles prevêem a implantação do regime de capitalização de forma progressiva, gradual até 2040, né? Então, o atual regime, ele é um regime de solidariedade, né? Então, quem está trabalhando hoje... No Chile é assim, né, Victor? Isso, eles estão muito inspirados no modelo chileno que foi aprovado durante o governo Pinochet, né? Então, é implantar esse regime de capitalização e a experiência chilena, ela mostrou os perigos disso, né? Por quê? Você pode, no futuro, de acordo com os riscos de mercado e do valor das taxas cobradas pelo sistema financeiro para administrar esses fundos, você pode ter, como ocorreu no Chile, quando a geração seguinte se aposentou, os valores das aposentadorias eram muito baixos, inferiores, inclusive, ao salário mínimo, né? Essa é uma outra diferença marcante das propostas, né? Porque agora estão querendo que o salário mínimo deixe de ser o piso previdenciário. Ou seja, que as pessoas, quando se aposentarem, ou os pensionistas, ou as pessoas que recebem o benefício, possam receber benefícios inferiores a um salário mínimo. Então, eles estão falando em 70% de um salário mínimo. E em desvincular esses benefícios. Então, futuramente, caso o salário mínimo seja reajustado, tenha algum ganho real, isso não seria repassado para o piso previdenciário, né? Então, esse também, a gente sabe que o salário mínimo já é um valor muito baixo. É difícil a sobrevivência do trabalhador, né? E alguma dessas propostas cobra empresas, ou seja, grandes devedoras da Previdência? Existe essa possibilidade? Então, no que foi divulgado na imprensa, não tenho essa informação de que vai haver uma política ativa de cobrança dos devedores da Previdência, que a gente sabe que a soma das dívidas é superior a 400 bilhões de reais, né? Então é um valor muito elevado. Também não fica claro o que vai ser feito em relação às desonerações, né? Então a proposta está muito no corte de despesas e não tem um detalhamento do que vai ser feito para haver um aumento das receitas, né, da Previdência Social. Então se divulgou que se recriaria uma espécie de CPMF, né, uma contribuição sobre movimentação financeira, né? E já o próprio
presidente eleito, né, o Bolsonaro, recuou. Não, então, os movimentos estão muito... Fica difícil da gente ter ao certo o que está na mesa, o que está sendo estudado e discutido. Fazer uma perspectiva que é bem obscuro, né, na verdade, é o plano de governo, né? Porque necessitaria ter uma reforma tributária, né? Então, uma reforma tributária para tornar a tributação mais progressiva, mais justa e, a partir disso, financiar também, né, ampliar o financiamento da Previdência Social. E sobre a aposentadoria especial para os militares, isso também foi ventilado, né, Vitor? Isso saiu na imprensa, né? A proposta do Temer não incluía os militares, né? E essa nova proposta que está sendo discutida ou noticiada prevê a criação de um regime próprio de previdência para as Forças Armadas, né? Com a criação de um fundo próprio e um possível aumento da alíquota de contribuição, né? Mas isso também a gente não, parece que o vice-presidente Mourão também já disse que não é bem assim. Então está tudo muito nebuloso, nós vamos ter que esperar essas propostas se concretizarem, né? Agora o importante é que as centrais sindicais já estão também se preparando, né, para fazer oposição a essas propostas que retiram direitos dos trabalhadores. Vamos aguardar dia 1º de janeiro e ver as previsões para 2019. Victor, obrigado pela sua presença aqui no seu jornal, viu? Obrigado. Muito obrigado.